Então vamos começar o nosso curso de Antropologia da Saúde? É a nossa primeira aula do curso e o tema agora será Aspectos da Constituição do Ser Humano. Nessa aula eu trago para vocês uma proposta de que a gente trabalhe mais com imagens do que com conteúdo escrito. E eu já digo por quê. Eu gostaria de despertar em cada um de vocês que está assistindo esse conteúdo a identificação. A proposta das imagens é de alguma maneira trazer algum tipo de identificação com conteúdos prévios, com imagens prévias ou conhecimentos prévios que vocês têm e que possam despertar o que vocês trazem como bagagem, para que a gente se situe no momento em que a gente está. Se situar onde a gente está e o conteúdo que a gente tem e o que a gente traz de bagagem, tanto do aprendizado acadêmico como aprendizado de vida, nos ajuda muito a saber quais são os nossos limites para poder inclusive expandi-los. As imagens têm esse poder de identificação, nos despertam áreas cerebrais que acabam trazendo memórias de eventos, de identificações, de dúvidas e vários outros tipos de percepção que a gente pode ter. E eu acho muito interessante a gente fazer isso já de início. Vocês já ouviram aquela expressão de que uma imagem fala mais do que 1000 palavras? As imagens também vão nos ajudar no entendimento da proposta deste tema, ajudar a nos entender os aspectos da constituição do ser humano. E não vai ser muito difícil, porque não é nada muito complicado. É realmente que a gente se situe dentro do tema, trabalhe melhor esse tema e, trabalhando com identificação, a gente vai ter a chance de saber que isso não é longe de nenhum de nós. Faz parte da nossa prática de vida e, portanto, pode fazer muito facilmente parte da nossa prática profissional também. A primeira imagem que eu quero dividir com vocês é essa aqui. Eu queria que você olhasse para essa imagem, parasse um pouquinho nela e pensasse. Olhasse cada pedacinho dela, as figuras que a compõem, a composição como um todo, e pensasse a que ela te remete. Pensasse também com que você se identifica nela. Qual legenda você daria a essa imagem? Você seria capaz de escrever um texto sobre ela, de dissertar sobre ela, de discutir sobre ela, de fazer proposições sobre essa imagem? Pense um pouquinho aí. Na verdade, a proposta dessa imagem que eu trago não é necessariamente a que você traz dentro da sua percepção. E esse não é um objetivo de discutir as inúmeras percepções que possamos ter acerca de inúmeras imagens diferentes. Na verdade, cada um de nós traz um conteúdo particular e se identifica de maneira particular com coisas semelhantes divididas entre os nossos semelhantes. A proposta dessa imagem que eu trago não anula a sua e nem questiona a sua, é simplesmente uma ampliação e pode ser inclusive muito semelhante àquela que você teve como despertamento ao olhá-la. Portanto, quero compartilhar com vocês a minha percepção do que traz essa imagem e o porquê de eu colocá-la no curso como entrada. Bom, como o curso vai trabalhar os aspectos da constituição do ser humano, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa salientar e reforçar é que o ser humano é um ser múltiplo, multifacetado, formado de inúmeras partes. Eu acredito que isso não seja novidade para ninguém, essa percepção. A questão é que essas múltiplas formações que nos constituem, elas vêm de áreas muito diferentes ou muito semelhantes, mas não importa, na verdade. O que importa é a quantidade absurda de influências que nós recebemos. Durante a nossa formação em áreas da saúde, ou até mesmo em outras áreas, mas até mesmo durante a formação do ensino médio, a gente tem contato com as ciências biológicas e lá a gente estuda genótipo e fenótipo. É mais ou menos isso. O genótipo remete à nossa herança genética. Carga genética é algo negativo. Remete à nossa herança genética, aos dados do nosso DNA. Já o fenótipo remete às características que vamos desenvolvendo conforme a nossa interação
com o ambiente acontece. As interações que acontecem entre a nossa expressão genética e o ambiente ao nosso redor. A questão é basicamente semelhante a isso que eu quero discutir com vocês. Nós, como seres humanos, sofremos influências múltiplas de diversas áreas, inclusive de questões que jamais vamos conseguir identificar ou sequer perceber. Porém, ainda assim, elas são determinantes nessa costura de retalhos que formam nossa vida, nossa personalidade, nossas escolhas, nosso jeito de ser, nosso jeito de nos comportarmos no mundo. É por isso que é importante entender que cada ser humano, além de único, ele é único formado de únicas combinações. A forma como cada evento da vida, cada influência se combina dentro de cada ser humano também dá a essa pessoa a sua unicidade. Considerar essa quantidade inúmera e impossível de se dizer ao certo quais são, considerá-las todas como parte da nossa constituição humana, eu acho que é o primeiro passo para entender aquele ser humano que se põe à sua frente e te busca como forma de ajuda. Entender esse ser humano como algo para muito além do que ele te traz como queixa ou como pedido, vai te ajudar a expandir sua forma de abordar esse ser humano e de oferecer para ele, inclusive muito além do que ele pede. Porque muitas vezes mesmo, as pessoas que nos procuram e nós mesmos, quando procuramos ajuda, esperamos muito pouco em relação àquilo que podemos conseguir como forma de cuidado, como forma de abertura para novos caminhos e novas possibilidades de tratamento daquilo que a gente julga como sofrimento pessoal. Portanto, essa imagem é para isso, é para que a gente entenda o aspecto multifacetado do ser humano. Todas as constituições genéticas, ambientais, socioculturais, todo o ambiente onde o ser humano se constitui e que recebe inúmeras influências. Eu costumo dizer que ninguém está solto no planeta, ninguém está solto no espaço, desvinculado do que está acontecendo. Podemos estar alheios, alienados, mas jamais sem influência do que está acontecendo ao nosso redor, certo? Essa é a proposta dessa imagem. Se ela se identificou com o conteúdo que você traz dentro de você, que bom. Se não, bom também, porque ela consegue expandir mais ainda aquilo que você já traz consigo. E aí eu tenho a proposta de uma segunda imagem para a gente caminhar um pouquinho mais adiante no entendimento desses aspectos que constituem o ser humano. A segunda imagem é essa, é uma imagem de um designer holandês em que ele trabalha com recortes minuciosos e muito precisos em papel. Você acredita? Essas imagens são tridimensionais, elas são na verdade pingentes, elas têm uma cordinha que você pode observar aí e são feitas em papel, isso mesmo. Além da beleza estética que me atraiu bastante para essas imagens, me atraiu também a proposta para essa vontade que eu tenho de compartilhar com vocês essa questão do comportamento humano e dos aspectos que nos constituem dentro do nosso comportamento. Se a primeira imagem mostrava os aspectos inúmeros que fazem parte de quem nós somos, a gente consegue avançar um pouquinho mais nesse entendimento pensando que, para além disso, tudo isso que nos constitui também nos constitui em camadas. Dá uma olhadinha nessas imagens e vê a quantidade enorme de camadas que se formam dessas engrenagens tão minuciosamente colocadas entre si para formar essa imagem tridimensional tão bonita. Essa constituição em camadas diz também muito a respeito da nossa formação. Em camadas, por quê e como? É porque ao longo da nossa formação, ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano, desde o nascimento até a idade adulta, até a morte, nós vamos ganhando conteúdo que vão se sobrepondo. Esses conteúdos vão se sobrepondo, interagindo entre si,
articulando-se entre si e formando mais ou menos o que diz essa imagem, essas engrenagens que fazem as interações entre essas influências que recebemos fazerem o nosso organismo funcionar. Ficou claro? Nós recebemos interações e influências ambientais o tempo todo, de tudo o que temos contato, coisas que sabemos e que não sabemos. Essas coisas, elas não ficam estáticas e paradas dentro de nós. Quando você lê um livro, não existe dentro de você um lugar lá no seu cérebro onde você abre uma gavetinha, coloca o entendimento daquele livro, fecha a gavetinha e ok. Aquele livro, querendo você ou não, vai interagir com os conteúdos que você trouxe até aqui. Vai interagir com as suas memórias, com as suas expectativas, com os seus interesses, vai inclusive interagir com as suas prospectivamente, com os interesses que você vai vir a desenvolver, os desinteresses. Enfim, não tem como aquilo que chega até nós não interagir com aquilo que já temos e também fazer com que a gente queira interagir, ganhar, acessar conteúdos novos. Isso é a formação de camadas. Nós somos uma pilha de interesses, desinteresses, associações, desassociações, ou seja, dessa organicidade que nos forma. Essas engrenagens todas funcionando de maneira tão minuciosa e tão particular formam essa rede tão intrincada e poderosa que constitui o ser humano. Como é que a gente tem a audácia de chegar diante de uma pessoa e simplificá-la? Da maneira como muitas vezes os nossos conceitos e preceitos acadêmicos nos levam a fazer. Porque nós temos um conhecimento biológico, porque nós temos um conhecimento dito científico que diz e massifica todos os seres humanos a partir de um determinado tipo de visão. O ser humano é para muito além do que um diagnóstico profissional é capaz de oferecer. E considerar isso é muito importante, porque não diminui o valor do diagnóstico, não diminui a capacidade diagnóstica que você pode oferecer para o seu cliente, para o seu paciente, para a pessoa que te procura. Muito pelo contrário, agrega valor, conteúdo e realmente poder aquilo que você tem para oferecer como proposta. Porque você está encarando um ser humano como uma constituição muito mais global, muito mais respeitosa, inclusive, do que aquela diminuta que a gente acaba sintetizando e dizendo, é isso que você tem, é assim que se faz, resolve desse jeito. É muito mais prático, né? Parece simplificar a vida e fechar as coisas. Não parece ser muito fácil, nem muito simples entender toda essa engrenagem. E não é mesmo. Nem é esse o grande objetivo nosso. Eu acho que essa proposta, pelo menos a proposta desse curso que eu tenho para oferecer para vocês, é que a gente pelo menos consiga ampliar a nossa visão a respeito do nosso funcionamento, da nossa vivência pessoal e da vivência das pessoas que estão ao nosso redor. Isso aumenta as nossas considerações, diminui a nossa capacidade de julgamento e melhora muito a nossa convivência, melhora muito a flexibilização que a gente é capaz de fazer. Mas isso a gente vai continuar trabalhando nas próximas aulas. Ficou claro? O motivo de eu ter trazido essas imagens é muito belo. Na minha opinião, é uma obra de arte mesmo. E para além da minúcia, da delicadeza, ela tem uma função. Ela tem uma função além de estética, no meu modo de ver, uma função comunicativa. A mim, ela comunica esse funcionamento intrincado, minucioso, delicado, extremamente preciso que nos constitui como pessoas. Isso merece muito respeito e consideração. E a terceira imagem que eu quero compartilhar com vocês nessa aula, ela complementa essas duas e forma o cenário para a gente entender que, para além das influências que nós temos o tempo todo recebido e como essas influências trabalham entre si dentro de nós, nós somos mais do que isso. Vamos assistir essa próxima imagem, que na verdade é um pequeno vídeo. Eu vou silenciar aqui para deixar vocês curtirem.
Legal, né? Já já eu prometo que passo de novo. Eu mesma fiquei presa nesse vídeo alguns minutos, colocando para tocar várias vezes. É um time-lapse de uma montagem de um quebra-cabeça, e esse filmezinho me remeteu a duas coisas que me fizeram trazer para vocês para complementar as duas imagens anteriores. A primeira delas é que é um quebra-cabeças. Exatamente isso que eu acho que nos remete como seres humanos. Lembra das pecinhas, das partes, das inúmeras influências que eu falei na primeira imagem? É disso que se trata. Nós somos também uma imagem de um quebra-cabeça. Inúmeras peças, muitas vezes dificílimas de serem organizadas na forma de uma imagem que faça sentido. Essas inúmeras peças desse quebra-cabeça são montadas, muitas vezes a gente só olha o resultado final e acha uma peça bonita, uma construção bonita, admira uma pessoa por quem ela é, porque vê essa pessoa montada. Não sabe, desconsidera o trajeto feito até aqui para que aquela figura pareça humana, pareça correta, pareça esteticamente sã, mas também não sabe a quantidade de peças espalhadas que ainda faltam ser montadas. Nós somos um conjunto muito grande de pequenas peças que vão sendo montadas e organizadas de maneira errática, de maneira complicada, de maneira facilitada, difícil, de maneiras múltiplas ao longo da nossa existência. A gente encaixa uma peça à força, depois tira, some algumas, enfim. Mas a outra coisa que me faz trazer esse vídeo para vocês e querer compartilhar é que a imagem é a imagem de muitas casas, de muitas moradias. E eu acho que casa é uma imagem muito interessante para a gente pensar a nossa constituição humana. Nós somos casas construídas com base, fundamento e vamos sendo construídos aos poucos. Mas mais do que isso, nós somos casas umas ao lado das outras, formando uma grande constituição, como a da imagem, onde uma casinha ao lado da outra interage com a outra. A paisagem, a beleza desse cenário diz respeito também a essa interação. Ou seja, nós, seres humanos, constituídos com essas inúmeras peças, interagimos essas nossas inúmeras peças conosco mesmos, fazendo com que o nosso organismo esteja em dinâmica mudança o tempo todo, mas também interagimos com quem está do lado. Interagimos com todas as pessoas com quem nos comunicamos. O ambiente não é estéril. As pessoas que estão do nosso lado não estão afastadas. Mesmo que afastadas fisicamente, nós estamos nos comunicando de alguma maneira e nos influenciando de alguma maneira. Esta é a posição do ser humano no mundo. Ele interage entre si, consigo mesmo e com os outros. Isso nos constitui como pessoas. É impossível sair de um encontro com uma pessoa, um encontro verdadeiro, sendo a mesmíssima pessoa. Lembra daquela frase que diz que é impossível entrar 2 vezes no mesmo rio, porque a água passa e a gente, quando entra de novo, pega outra água? É basicamente isso. A gente está numa constante mudança. Essa mudança não precisa ser drástica, mudança muito absurda. Alguém que chegue para você e diga, nossa, como você está diferente. Essas mudanças que nos constituem, às vezes, elas são mínimas ao longo de muito tempo para terem um formato grande lá na frente. Todos esses aspectos, eles precisam estar muito claros diante de nós quando nós nos propomos a encontrar outro ser humano. Todas essas questões que eu estou abordando aqui, elas precisam estar muito claras, muito óbvias e muito fluidas para nós quando nos encontramos com outro ser humano. Muito provavelmente, nada disso que eu estou falando é grande novidade. Muito provavelmente, você já sabe de todas essas coisas, mas você traz essas coisas todas, esse conteúdo e essa percepção toda com você para dentro da sua prática profissional, para dentro das suas propostas de encontro com outro ser humano. Isso é que é o fundamental. Porque o saber, por saber, ele muito pouco agrega, mas o saber aplicado, ele vai fazer grande diferença na nossa atuação como pessoas que querem fazer mudanças, como pessoas que têm algo para propor ao outro. Se o outro te procura, é porque você está propondo algo para ele. E esse algo que você propõe, considera esse outro para além daquilo que ele te traz, única e exclusivamente, ou coloca ele realmente na cena de ser uma pessoa cheia de nuances,
muito diferente de você, que é capaz de agregar a você, que é capaz de ser agregada, que merece considerações dentro do espaço em que ele habita e, como ser humano, merece todas as intervenções possíveis. Isso é uma forma muito mais ampliada e respeitosa de pensar a vida. Antes de passar para o próximo tópico, eu vou tocar de novo esse vídeo para a gente ouvir mais uma vez. Se atenta para as casinhas, como essa imagem fica bonita no final. Legal, né? Bom, mas vamos nos adiantar e passar para a próxima imagem que tem essa frase que eu quero compartilhar com vocês. A natureza humana é formada por uma interação permanente entre os aspectos biológicos e os aspectos culturais. Essa frase é basicamente um resumo de tudo isso que a gente tratou até aqui. Essa interação intrínseca e incrível que acontece entre aquilo que a gente traz de nato, de DNA, de constituição genética, e aquilo que o ambiente, com todas as suas nuances, também traz de si. Esse casamento, essa interação e essa dinamicidade pulsam o tempo todo. Essa interação não é ocasional, acontece fortuitamente uma vez na vida. Ela também não é estática. Ela pulsa, como pulsa tudo dentro de nós. E essas pulsações é que nos levam a abandonar certas coisas e adquirir novas coisas. Abandonar certos conceitos, adquirir novos conceitos. Determinadas opiniões e conseguir novas opiniões e caminhos e formas de nos expressar. E de produzir aquilo que a gente entende como certo e como errado. Aquilo que a gente percebe como vida, como morte, todos os conceitos e percepções que a gente tem. Essa multiplicidade daquilo que nos forma está sempre dinamicamente em processo de mudanças, tanto em nós como com a pessoa com a qual a gente vai interagir profissionalmente. E aí? Duas pessoas em pulsações, duas pessoas dinâmicas, duas pessoas interagindo. O que vai sair desse encontro? O que vai sair desse encontro é algo terapêutico ou não? O que vai sair desse encontro é algo resolutivo para a outra parte e para você também ou não? Por que tantas pessoas saem de encontros profissionais de maneira extremamente frustrada? Por que muitas pessoas saem de encontros com pessoas acadêmicas, que tiveram mestrado, doutorado, pós-doutorado, que são professores, que são pessoas inclusive inteligentíssimas, culturalmente elevadas, mas saem desse encontro com essas pessoas arrasadas, saem frustradas por não terem obtido aquilo que estavam ansiando em obter, seja consolo, seja explicação, seja um entendimento, seja o que for. O que faz, na verdade, dos nossos encontros essas interações que funcionam de fato e de verdade. Nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente pensar o seguinte, que qualquer área do conhecimento que lida com o ser humano, em qualquer aspecto ou nível que seja, se beneficiará do entendimento dos aspectos que constituem a natureza humana. E aqui eu quero ressaltar que se beneficiará. É um benefício, é algo mais. Na minha forma de ver, não posso dizer que é uma obrigação, não posso dizer que tem que ser assim, mas eu acho que é bom que seja assim. Seria bom se fosse assim. Eu acho que seria benéfico se, quando nós nos propusermos a encontrar uma outra pessoa, e nesse encontro oferecer algo para essa pessoa, que seja da expectativa dela e que seja da expectativa de melhora dela, que seja um encontro que considere todos esses aspectos que constituem a natureza humana. É um respeito comigo, como pessoa que cuida, é um respeito com o outro, como pessoa que busca e procura o cuidado. E para fechar essa aula, eu queria terminar com uma imagem que foi, na verdade, a minha proposta desde o início, né? Mais imagem, menos conteúdo escrito. Eu queria terminar com esse quadrinho de Chris Brown, que faz A Garoa Terrível,
muitos de vocês já conhecem. E ele tem essa cena com o filhinho dele que chama Hamlet. E ele fala assim: Hamlet, existem apenas 2 tipos de pessoa neste mundo, navegantes e não navegantes. E Hamlet pergunta: de acordo com quem, papai? Então Agar responde: com os navegantes. São os navegantes que dizem que só há 2 tipos de pessoas no mundo, navegantes e não navegantes. Esse quadrinho eu quero fechar essa nossa aula dizendo sobre isso, sobre quem é que detém o poder e o conhecimento a ponto de dizer como as coisas são ou não são. Nós, quando somos procurados como profissionais da saúde ou profissionais que têm algum tipo de conhecimento além daquela pessoa que nos procura, nós nos colocamos, às vezes, no nível de superioridade daqueles que ditam o que é, o que não é, o sim e o não, o certo ou o errado. Essa dualidade, onde nós propomos esclarecer e deixar muito bem óbvio quem é que sabe, essa dualidade, ela limita muito todas as outras questões que perpassam e que envolvem as perguntas, os questionamentos e as demandas daquela pessoa para nós. Quando nós dizemos que no mundo só há 2 tipos de pessoa, navegante ou não navegante, nós somos os navegantes, dizendo que quem domina é quem pensa como eu. Quem sabe é quem pensa como eu. Quem entende é quem entende como eu. Isso faz sentido para você? Você já encontrou profissionais ou pessoas no seu dia a dia que para eles só existe de fato esse tipo de pensamento dual, certo ou errado, sendo que o certo está sempre comigo? Quando nós chegamos para o contato humano, a gente às vezes não percebe que na verdade a gente se coloca numa posição de superioridade e dita o que é e o que não é a partir do conhecimento prévio que a gente já adquiriu dentro da nossa formação acadêmica. Bom, e se a nossa formação acadêmica for bastante restrita? E se a nossa formação acadêmica for única e exclusivamente guiada através de um determinado tipo de pensamento ou um determinado tipo de forma de ver o mundo? Aquela pessoa vai ter que necessariamente se enquadrar nessa forma de julgamento que eu trago da minha formação para existir para mim? Ela não existe para além disso? Ela não existe para além daqueles conceitos que eu trago? Os conceitos que eu trago dentro da minha formação são os únicos conceitos capazes de abordar aquela pessoa? Bom, se eu sou capaz de pensar assim, eu estou bloqueando, fechando e limitando muito do conteúdo que eu posso ter em mim e muito mais do que eu posso oferecer ao outro. Então, o mundo é muito mais do que navegantes e não navegantes. E a gente não seja a pessoa que diz que o mundo é assim ou assado, mas que a gente oportunize todas essas esferas de conhecimento de circularem dentro das abordagens que a gente quer oferecer. A gente não precisa se apegar a uma ou a outra, desconsiderando as que estão ao nosso redor. Isso eu acho, mais uma vez, que é um respeito conosco e com as nossas escolhas, que também devem ser respeitadas, porque são pessoais e dizem respeito às nossas vivências, mas também é uma forma de considerar e respeitar o outro que tem outras vivências, outras percepções e merece ser abordado dentro do contexto de vida onde ele existe. Da mesma forma que você existe dentro de um contexto de vida, aquele outro existe dentro de um outro contexto. Interage com você, mas ele precisa ser conhecido e reconhecido e validado dentro daquele contexto que justifica que ele seja da forma que ele seja, ou pelo menos explica a forma que ele é e os conteúdos que ele traz. Ok? Bom, esse era o tema desta aula e era o que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra na segunda aula daqui para frente. Até lá!